Tem que bater até o final. Tem bastante, tá quase 100%. Beleza? Entrou? Olhada aí, meninos, se já tá ao vivo, se já tem alguém. Eu te acompanho, tá? Na hora que tiver o pessoal aí, vocês me avisam. Já entrou? Tô pegando da chuva. A configuração que é essa. Acho que ainda não, né? Está entrando. Pronto. Deixa bem. Não vai mandar Entrou. Lau entrou? Mônica, oi Mô, minha aluna. Mô. Oi? Ok, meninas. Tamires. Boa noite, pessoal. Nós não vamos conseguir transmitir pelo Face. Tivemos um probleminha aqui, então vai ficar só pelo Instagram, mas depois nós encaminhamos lá, tá? Para vocês acompanharem. Boa noite. Esperar mais alguns segundos, já nós iniciamos. E aí, pessoal? Não tem problema não, amiga. Elas vão acompanhando ali, não, a gente acompanha sim. Mas a hora que a gente está aqui, tem que ter bateria. Para ela chamar o Uber, não é? É, mas eu chamo uma coisa pra você. Espera um pouquinho. Bora lá. Mais um minuto só esperando. Mais alguns minutinhos. Marilene. Oi, Mari. Boa noite. Querida. A Tamires, acho que é sua. Essa conhece você. Chefe Luxo, boa noite. Pessoal, está chovendo bastante aqui, nós demoramos um pouquinho para entrar, mas já nós iniciamos. Boa noite, Mari. Prontas para o tema de hoje? Olha que a Mônica é expert nisso, hein, gente? Né, amor? Então tá. Ah, vamos tentar. Vamos ver Que vê assim pensa, né? Acho que já dá para começar. Bora lá então, pessoal. Hoje nós estamos aqui com a Mônica Batista, que também é minha mentora. Semana passada eu trouxe a Roberta, né? Que ela é minha mentora das terapias integrativas. E a Bo já fez terapia com você, né, Bo? E nós trocamos sempre bastante informação. Ela é uma pessoa bem presente na minha vida. É uma pessoa que eu admiro muito. Ela tem um trabalho lindo, pessoal. Inclusive com dependentes químicos, né, amor? Sim. Ela é uma super profissional, super indico. Sigam ela lá na página. Acompanhem o trabalho dela que vocês vão amar, né? E hoje nós estamos aqui para falar sobre dependência emocional, que é um tema que a Mônica trabalha bastante, sim, né? Bastante. Inclusive porque ela tem uma experiência vasta na questão de trabalhos com pessoas em questão de relacionamentos. E a dependência emocional é uma coisa que está sempre presente nos relacionamentos, né, amor? Então, assim, eu queria iniciar pedindo para você que fale um pouquinho sobre você, né? Sobre o seu trabalho, para que as pessoas te conheçam. Tá, legal. Bom, meu nome já foi dito, Mônica Batista, né? Eu trabalho com pessoas e, assim, eu escolhi o nicho da dependência emocional porque são várias as áreas que eu acabo atuando, né? Adolescência, relacionamentos, casais, prevenção, mas essa área da dependência emocional é a área que abrange todas as outras, de alguma maneira. Então, eu tenho trabalhado muito com isso. Tenho uma clínica de tratamento no centro de Sumaré que acolhia pessoas que têm problema com compulsão, qualquer tipo de compulsão e codependência. E agora nós não estamos acolhendo, mudamos o formato para trabalho ambulatorial. Então a gente atende as pessoas de forma terapêutica, qualquer pessoa que procure ajuda. Então o trabalho continua, mas na área da dependência emocional, assim,
um trabalho árduo com ajuda psiquiátrica, às vezes quando necessário, com a ajuda de outros profissionais naturalistas quando necessário, mas essa parte da terapia é onde eu acabo atuando mais, com profundidade, assim, de investigação, de entender o porquê que as pessoas são compulsivas nas suas áreas. Aí a gente acaba descobrindo que a dependência emocional é uma das coisas que mais atrapalha. Então, é isso que eu faço, né? Tenho feito isso há mais de 20 anos aí, faz muito tempinho já. Então, eu queria agora, Mônica, que você falasse um pouquinho pra gente o que é a dependência emocional. Eu acredito que as pessoas, elas têm uma certa noção, mas nós também, às vezes, confundimos um pouco a dependência emocional, né? Sim. E o que seria a dependência emocional? Gi, a dependência emocional, ela é... Assim, a dependência emocional é a parte maior de todas as dependências emocionais. Existem vários tipos de dependência emocional. Tem a dependência afetiva, que tem cura. Sim. Que qualquer pessoa pode ter em qualquer momento da vida. Em qualquer situação da vida, uma pessoa pode ter dependência afetiva. Sim. E, por exemplo, você tem um filho e você está se dedicando a esse filho, você está casada, se dedica à casa, para de trabalhar. E essa fase onde você se dedica ao outro, ela pode fazer com que, na carência, você desenvolva alguma dependência emocional do marido ou de alguma amiga, de alguma forma. Você passou por um luto e isso pode te levar à dependência afetiva também. Então, dependência afetiva qualquer pessoa pode ter em qualquer momento da vida. Ela não acontece na infância. O que acontece na infância que leva uma pessoa a ter muita dependência do outro é a codependência. E essa acontece na infância e na adolescência. Ela acaba sendo uma consequência de traumas que nós tivemos, né? Por exemplo, a dependência emocional é um tipo. E a codependência, a dependência afetiva e o transtorno de personalidade dependente são subtipos da dependência emocional. Entendi. Então, a dependência emocional é o geral, é o todo, né? E aí o restante, aí você vai ver qual é a sua dependência. Tem gente que acha que é codependente e descobre que é dependente afetivo. Olha só. E tem gente que é dependente afetivo, acha que é dependente afetivo apenas, mas é codependente desde sempre. Desenvolveu codependência desde muito cedo. Né? Porque a codependência ela é um padrão de comportamento desenvolvido que se mistura com a identidade da pessoa. Então se mistura. As pessoas acham que aquela característica da pessoa é bela e não é bela, é da doença da codependência. A codependência, ela não é catalogada como doença na Organização Mundial da Saúde. Não é. A dependência química é que é. Então, a dependência afetiva, a codependência e o transtorno de personalidade dependente não é catalogado como doença. Mas eu acredito que deveria, Deveria, né, com certeza, deveria, porque adoece a pessoa. É isso que eu ia falar, traz um Né? sofrimento enorme e às vezes nós não sabemos que nós somos, Sim, né? Que nós temos essa codependência e isso vai prorrogando na nossa vida, vai causando vários transtornos e quando nós não temos conhecimento, isso faz com que você vai construindo situações as quais te levam ao sofrimento e faz outras pessoas sofrerem e você vai achando que pode ser... Sim. A gente começa a culpabilizar as outras pessoas, sem saber que na verdade é um problema comigo, né? Sim. Tem gente que, por exemplo, uma mulher casada que para de trabalhar para se dedicar ao filho, como eu falei no primeiro exemplo. Essa mulher, o fato dela estar se dedicando apenas ao filho e não estar tendo a sua autonomia resolvida com a sua vida de trabalho e tudo mais, ela só está como dona de casa, preocupada muito com o filho, que toma muito da atenção dessa mulher, dessa mãe. E essa fase pode levar ela à dependência afetiva, de repente ela se tornar uma mulher com ciúmes que ela não tinha antes. E isso é porque ela está enfraquecida, ela está vulnerável por conta daquilo que ela está vivendo, e essa fase pode fazer com que ela desenvolva a dependência afetiva. Quando ela procura uma ajuda, e de forma temporária ela entende, né, também o quanto ela precisa de ajuda, ela sara. Então ela cura
volta para a sua autonomia, para a sua vida, se olha de uma maneira que ela já se olhava antes, retorna os seus valores para as suas mãos e aí tá tudo bem. Com uma pessoa codependente já não é assim, porque a identidade da pessoa que é dependente emocional, né, que é dependente do outro, ela deixa de fazer coisas para ela para fazer para o outro, sempre, o tempo todo. E assim é que ela se sente validada, porque isso começou na infância, isso já é codependência. Então, isso não tem cura, mas pode ser tratado e ela estacionar a doença, entendeu? É o que a gente está chamando de doença aqui. Ela pode estacionar esses padrões e eles pararem de se desenvolver, de crescer. Aí sim. Então, assim, a dependência afetiva, Gi, ela é uma epidemia. Porque acontece com muitas pessoas, em qualquer grau, independente se a mulher é bem resolvida ou não, se é o homem que é tranquilo, autônomo, que tem noção dos seus valores e das suas qualidades e tal. Independente disso, qualquer pessoa está sujeita a ter dependência afetiva. E eu percebo que a dependência afetiva é uma coisa camuflada, né? Em muitos casos a gente não percebe que nós somos dependentes afetivos. Eu, por exemplo, nunca me enxerguei assim. Mas depois, quando eu comecei a entrar no autoconhecimento, a buscar me conhecer, me aprofundar no meu ser, eu descobri que eu fui durante muito tempo dependente afetivo, sem perceber. E assim, às vezes nós achamos também que a pessoa que é dependente afetiva é aquela pessoa somente que ela não consegue ter autonomia nas pequenas coisas, né? Por exemplo, sair para procurar um trabalho, sair para resolver uma questão de banco, quando na verdade não é só nesse caso que é uma pessoa que tem codependência, né, que tem dependência afetiva, porque eu sempre fui muito autônoma, eu sempre fui aquela pessoa de ter iniciativa na minha vida, mas emocionalmente eu era dependente afetiva dos meus relacionamentos e não percebia, não sabia. Pois é. E você sabe que assim, quando a pessoa ela é atingida na sua autoestima, ela pode desenvolver bastante a dependência afetiva, porque a dependência afetiva é o quê? A ausência de preenchimento de mim mesma. Eu não estou me preenchendo de mim, eu estou preenchendo o outro, eu tô voltada para fora. Então eu estou num momento de abandono, de autoabandono. E quando nós passamos por momentos de autoabandono, nós desenvolvemos a dependência afetiva. E é uma questão de querer ser validado, né? Sim. Uma necessidade de ser validado. Sim. Porque quando eu estou o tempo todo buscando agradar o outro, ser aceito, é uma necessidade de ser validado, como você mesmo disse lá na sua página, aquela coisa de você não saber quem você é. Sim. E você ficar o tempo todo necessitando da validação da outra pessoa para você saber quem você é de verdade. Isso, né? é um transtorno, né? Isso é grave, né, Gi? O que eu vivi dentro da minha experiência foi uma coisa crônica, gravíssima, que eu não sei até hoje. Eu olho e falo, caramba, eu saí daqui, não dá nem pra acreditar. Como que eu vivi isso, né? E é tão engraçado, gente, que uma pessoa que tá nessa situação de dependência afetiva, ela fica totalmente fora de si, que ela não percebe, vai fazendo coisas, criando situações. E a pessoa se torna uma pessoa tóxica e nem imagina que ela é tóxica. Nem imagina, por quê? Ela é exigente, ela é controladora, ela é vingativa, ela é ressentida, ela é insegura. E tudo isso é energia. E essa energia, quando você está desse jeito, você está numa frequência, que às vezes não é a frequência do outro. Sim. E isso, assim, né, se embanana completamente com o que o outro está esperando, e aí você fica tóxica, porque você cobra, né? Você fica insatisfeita, você cobra. E não tem condição do outro preencher todo esse lado, toda essa demanda de uma pessoa, né? Sim, e um vazio que está em nós, né? Exatamente. E eu percebo também, Mo, que quando a pessoa está nesse processo de dependência afetiva, nós entramos naquela posição de vítima, né? Sim. Eu sou vítima, então o mundo inteiro, ele é culpado pelo que eu estou sentindo. Sim. E eu vou culpabilizando as outras pessoas e não percebo que eu preciso me cuidar, me olhar para poder resolver as situações ao Tudo redor. tem que vir de fora, tem que vir do outro. É por isso o egoísmo, por isso o vitimismo. Sim. Eu não acredito em mim.
Não me peça para ser responsável por mim, por fazer coisas, porque eu vou receber as pequenas responsabilidades para a minha vida como um insulto pessoal. Eu não vou entender isso como uma motivação, como um incentivo, porque eu não acredito em mim, eu não acredito em nada. Então você não me peça nada, porque é agressivo, né? Até isso é agressivo. E assim, eu percebo que as mulheres, nós identificamos muito mais fácil na mulher isso, né? Sim, muito mais. A maioria é mulher. É mulher, a maioria, né? Porque nós também fomos educadas para servir, Sim, né? Exatamente. E é daí que vem. É estrutural. É estrutural. Os homens, eles são felizes sendo provedores. Então, eles são assim, eles ficam plenos quando eles são os provedores de tudo. Sim. Só que ele não depende emocionalmente da mulher para que ele fique bem. Ele depende dele mesmo, ele se vira, ele trabalha, ele faz, ele acontece, ele corre. Isso a maioria, tá? Nós estamos aqui também no extremismo. Mas a maioria dos homens é assim, eles não dependem emocionalmente das mulheres, porque eles já vêm com essa coisa estrutural de ser a liderança, de não precisar de ninguém. A mulher já não, né? A mulher veio para servir. Já é educada, né? Socialmente para ser dependente. Isso aí. Né? E é engraçado que às vezes nós nos questionamos quando nós queremos sair dessa dependência emocional. Por ser algo tão cultural, a gente se questiona. Exatamente. Né? Várias vezes eu me questiono, mas será que eu não estou errada de querer buscar algo novo? Ou de querer sair disso? Não egoísta. E aí tem a questão dos relacionamentos abusivos, né? Que às vezes a mulher, por ser dependente, ela começa a ser abusadora e em outro momento ela é abusada, né? Sim, só que tem uma coisa, Gi, que até é uma coisa que eu ainda não falei nesses programas e tal. A dependência, a pessoa que vive relacionamentos abusivos, a dependência afetiva é o resultado de relacionamentos abusivos. É resultado. Qualquer pessoa que passe por uma relação abusiva, ela tem como herança a dependência emocional. E deixa eu te falar, quais são as causas mais comuns que geram essa dependência emocional? Quais são as situações, né, para trazer mais clareza para o pessoal, quais são as situações que você percebe, assim, que levam com maior facilidade essa dependência emocional? Quando a gente fala de dependência afetiva, toda e qualquer situação que tira a autonomia de uma pessoa e tira o olhar dela para ela mesma, o preenchimento dela. Todas as pessoas que em algum momento precisam ter a sua visão voltada para outra situação ou pessoa, ela está sujeita a passar pela dependência afetiva. Já a codependência, que é um caso também mais grave, são circunstâncias diversas assim da infância. Então relacionamentos abusivos em casa, uma criança que assiste uma relação abusiva dos pais ou irmãos é uma criança vítima de violência doméstica e violência e abuso, né? Então, assim, o próprio abuso, a dependência química em casa, se uma criança convive dentro de uma família onde existe os dois extremos, ou um ou outro, muito barulho, ou muito silêncio, muito excesso, ou muita falta, tudo que é extremo faz isso. Por quê? A criança que está nesse meio, ela já é dependente emocional. E ela precisa de validação como todo e qualquer ser humano. A criança que está dentro de um ambiente familiar e ela não é validada, ela não é vista, ela não é importante, ela não é colocada num lugar de importância para que ela possa desenvolver a autoestima dela, individual, ela vai buscar de alguma maneira. Tem duas maneiras. A criança, ela pode observar o ambiente, ser aquela criança que vai ser agradadora, que vai ser aquela criança que vai fazer tudo, que vai agradar a mãe, que vai ajudar a mãe, que vai fazer, que vai acontecer, a certinha, metódica, né, que de forma técnica ela faz tudo bonitinho, ela tira 10, ela é uma boa aluna e tal. Isso é um extremo. Isso ela vai fazer para buscar validação. Sim. O problema é comigo, então deixa eu consertar isso. E também isso não é consciente, não é uma coisa que ela pensa, é uma coisa inconsciente.
O problema está comigo, deixa eu consertar isso daqui, Sim. porque tem alguma coisa errada com o meu comportamento. Eu fiz alguma coisa que os meus pais não estão aprovando, os meus educadores não estão aprovando, então deixa eu tentar consertar. E aí ela tenta consertar. O outro extremo é a criança que vai fazer tudo errado. Que vai fazer assim, que não vai estudar, que não come na hora certa, que não tá nem aí, que tem comportamentos de revolta, que mente, que não olha nos olhos, que... Entendeu? Então, pode ser que a mesma criança tenha esses dois comportamentos. Vá para os dois extremos. Tem que, de vez em quando, ela fica um pouco num comportamento, depois ela fica no outro. Esses são comportamentos que a criança... uma vai buscar validação fazendo muito. E ela vai se tornar uma senhora que faz tudo para todo mundo, que para a vida dela para correr atrás das coisas das outras. E a outra pessoa é a que vai ficar esperando. A rebelde. Tem a rebelde. A rebelde. Mas que vai ter comportamentos também de agradar, de fazer, entendeu? Que sexualmente, sexualmente ela usa para sexualidade a moeda de troca, o próprio corpo e tal, entendeu? Então, é isso. Essa é a parte doentia. Por quê? Quando a gente fala de uma pessoa que tem personalidade, uma pessoa que tem personalidade é uma pessoa que sabe fazer escolhas, que faz escolhas saudáveis para si mesma. Ela erra na vida? Ela erra. Mas nós estamos falando de uma pessoa que vive relativamente bem, de forma saudável. Uma pessoa que não tem uma personalidade, ela é extremista em tudo. Emocionalmente extremista em todas as áreas da vida dela. Então ela é vítima, ela é autopiedosa, ela é coitada, ela é ressentida, ela é culpada, ela culpa muito as pessoas, ela exige muito das pessoas, ela é impulsiva, ela não tem critério, ela não tem... ela é extremista nas coisas todas, mas ela não tem critério no sentido de fazer escolhas. Então qualquer pessoa serve. Ela vai pra balada, qualquer lugar serve, com qualquer turma serve, qualquer tipo de amigo ela leva pra casa dela, qualquer parceiro ela vai pra cama, ela não analisa, ela não estuda, ela não questiona, ela faz qualquer tipo de faculdade que aparece, ela estuda qualquer coisa, depois ela vê que ela não quer e quer outras coisas. Então assim, é muito bagunçada a vida de uma pessoa assim, porque é tudo no impulso. Toda hora que ela vê, ela já fez, entendeu? Sim, Não tem e no caso planejamento. daquelas pessoas que já são mais reservadas ao extremo, são medrosas, digamos assim. Aquela pessoa que ela se fecha do mundo também pode ser uma pessoa que é dependente emocional Também de pode. uma outra De uma maneira. outra maneira, sim, Gi, porque essa é do tipo que ela rejeita antes de ser rejeitada. Sim. Ela não se aceita, então é óbvio que tem alguma coisa errada com ela. Então, Não antes que ousa, alguém não se ousa, permite. ela não se permite, ela não arrisca, ela não decide, ela não vai, ela não fica vulnerável. Sim. Porque a vulnerabilidade nós sabemos que é um ato de muita coragem. Sim. Né? Então, uma pessoa que é assim, ela não é vulnerável, ela Sim. não é... Tem perguntas aí, meninas? Ainda não, mas uma dúvida que muita gente tem é: será que essa codependência ou essa dependência emocional acontece só nas mulheres? Ou homens também? Não, acontecem com homens também, mas são poucos, assim. No geral, a maioria é com as mulheres, entendeu? A maioria é com as mulheres e a codependência acontece muito com pessoas menos favorecidas. Pessoas que vieram de uma vida muito simples, muito com falta, entendeu? Que tem Falta de pouca recursos. apreciação em si mesmo, poucos recursos e tal, sabe? Isso acontece muito nessa área aí, com mulheres e com mulheres, com negros, com pessoas que são homoafetivas, né? Assim, é essa área aí que vai. Eu percebo assim que às vezes nós julgamos que é codependente somente aquela pessoa que ela reclama muito, que ela é explícito aquela dependência, né? Que ela tá sempre querendo agradar todo mundo, que ela se coloca sempre naquela postura de serventia e tudo mais. Mas existe aquela pessoa que nem sempre ela é tão assim agradável, mas ela também tem essa autodefesa, né? Essa agressividade, né? Tudo ela questiona, tudo ela bate de frente.
Porque assim, eu vou falar sobre mim um pouquinho. Eu me lembro que quando eu passei por essa situação, que hoje eu enxergo que eu era talvez uma codependente, eu era mais agressiva. Tudo que eu via que poderia me ferir, eu já agredia verbalmente, ou me esquivava, ou já fugia, recuava do relacionamento em si, tanto com relação ao relacionamento afetivo, quanto relacionamento de amizade, que eu percebia assim, que iria me magoar, eu recuava. Eu ficava nesse extremo, Sim. Tipo, vai me magoar, então já cortava de vez, É que a sabe? pessoa já está contando com isso, né, Gi? A pessoa está contando com a perda. Sim. Ela não vai ganhar. Esse relacionamento não é para ser dela. Uhum. Ela vai sabotar. Eu mesma Pra já perder. terminava. Melhor eu terminar, não foi? Exatamente. É melhor terminar. E dá um jeito de terminar até essa bola para terminar. E isso tem a ver com desconfiança, e não confiar em si mesmo, Sim. não confiar nas pessoas. E tem a ver também com o fato de... como é que é aquela palavra? Eu esqueci. Mas assim, de não confiar em si mesmo, de viver armado. Sim. Sabe? De ficar armado o tempo todo, de ter sempre uma resposta, Sim, questionador, que bate de frente, isso. o que não acredita. Sim. Porque é assim que ele enxerga a vida e a si mesmo, entendeu? Porque assim, eu percebo assim, meus pais nunca me maltrataram nem nada. E eu achava que eu tinha tido os melhores pais do mundo. Não achava que havia tido uma falta ali, né? E depois de um tempo eu vim perceber que eu era essa criança que você falou, o extremo da boazinha e certinha. Eu fazia tudo correto, eu queria ser perfeita para que eles olhassem para mim e me validassem, né? Ai, minha filha é maravilhosa. E eu sempre fui elogiada como a perfeita. Ai, como ela é educada, como ela não questiona, como ela aceita tudo, como ela é estudiosa, como ela é organizada. Então, eu achava que eu não tinha sofrido nenhum tipo de abuso. Mas você sabia que a pessoa que é assim, ela é deixada de lado porque ela não precisa tanto. Você entendeu? Não precisa tanto. Foi o que de ajuda. aconteceu, foi o que aconteceu. Então, É. assim, como meu irmão já era o outro extremo, meu irmão já era aquele tipo que ele vivia criando situações para chamar atenção. Meus pais, eles sempre trabalharam muito, então eles sempre foram muito ausentes. Porque na mente deles, eles estavam fazendo o melhor, né? Lógico. Porém, eu percebi depois que eu entrei no autoconhecimento, né? Fui estudar e me formei também terapeuta. Eu percebi que nós fomos esses dois extremos. Eu, que fazia de tudo certinho para ser validada, e ele, que era o rebelde para também ser enxergado, sabe? Então, tinha esses dois extremos. E ele achava, olha como a coisa é louca, né? Ele achava que eles me amavam mais porque eles me elogiavam, como a certinha, a vozinha e tudo mais. E eu achava que eles amavam ele mais porque eles davam mais atenção pra ele, porque ele era a pessoa, né, que era desorganizado, que dava trabalho, então eles ficavam mais em cima dele. E o que não tem muito carinho, o que é o mais bagunçado, Sim. ele tem uma crença, assim, é uma crença muito inconsciente. Uhum. Olha como eu sou incapaz, Sim. olha como eu sou coitado. Sim. E a mãe codependente de uma pessoa dessa, olha e fala, coitadinho, ele não consegue, tá vendo como ele não consegue? Ele é insuficiente e tal, e a pessoa se sente insuficiente. A outra, que no seu caso, tá fazendo tudo certinho para ver se é reconhecida, não é nunca, e tá sempre querendo fazer mais. E faz mais, passando às vezes do limite. Sim. Não se respeitando para ver se esse amor bendito, se ele chega, né? E não chega. E aí você cresce e se torna aquele adulto que quer estar sempre perfeccionista, porque eu sempre fui a perfeccionista. E eu não me enxergava como perfeccionista, porque a autocobrança era tão em excesso que nunca tá bom. Sim. Você nunca é bom o suficiente. E isso é péssimo, né? Porque demora para sentir gratidão uma pessoa perfeccionista. Não, né? você sofre demais, Sofre. porque você tá sempre buscando o melhor, então é um sofrimento interno muito grande. É um sofrimento. Parece que a vida nunca está suficiente, nunca está o suficiente porque eu preciso me tornar melhor, para as pessoas me validarem. E isso, gente, nas duas circunstâncias, né? Sim. Porque meu irmão era aquele outro polo, que era aquela pessoa que fazia tudo errado para se alguém enxergar. Então, assim, olha como causa tanto sofrimento, né? Muito sofrimento das duas partes. E tem gente que pode estar assistindo e pensando assim, eu não sou o extremo nem de um nem do outro. Ok. Só que nós não estamos aqui dizendo que o problema acontece só quando está no extremo. Ele pode estar no meio termo, ele pode estar caminhando para o extremo e você não percebeu.
né? Isso é muito sério, porque o que nós estamos falando aqui, Gi, muita gente vive isso. Muita. É muito comum, infelizmente. Tem gente que já se familiarizou e já se acostumou com a ideia de ser doente. Ah, todo mundo é assim, a maioria é assim, então, né, não tem problema. Só que você veio desse lugar, eu vim também desse lugar adoecida, me tornei uma pessoa bastante disfuncional na minha vida. Muita coisa na minha vida ficou fora de lugar graças ao meu mau funcionamento e teve que caminhar para o fundo do poço para que eu enxergasse aquilo como um grande problema, né? Para que eu pudesse pedir ajuda, entender que eu tinha que mudar toda uma maneira de pensar, absolutamente toda a maneira de pensar, para poder enxergar as coisas de forma saudável. Mas não foi fácil, não foi. A Marilene disse o seguinte, que essa dependência, ela vem desde a criação dos pais. Se vem desde a criação dos pais, né? Isso. Ela está perguntando. E uma outra questão é, pode ser passado de pais aos filhos, e esses filhos podem passar para os seus filhos, ou existe algo que quebre esse ciclo? Muito legal essa pergunta. Tem mães que cuidam dos filhos para eles serem independentes. É a mãe que super protege, é a mãe que não consegue deixar ele cair e levantar, é a mãe que está ali socorrendo, que está fazendo coisa que facilita, e às vezes facilita com o filho que tem 40 anos, 50 anos, está ali botando a comidinha no prato, está ali, sabe, beirando ali para ver se ele não cai, né? Essa mãe, ela pode criar um filho, se for arrumar um relacionamento, ele pode ser um codependente. Porque o amor que ele teve na infância não é amor, não é cuidado saudável, ele é insuficiente, ele não é capaz. Porque existe muito isso. Mães que cuidam dos filhos desde pequenininho, coitadinho, deixa que eu faço e tal. Eu lido com famílias, muitas famílias. E existem mães que eu trabalho, que eu trato, para elas trabalhando com elas para que elas entendam e olhem para o filho como um filho de 40 e não como um filho de 8 anos de idade. E ele funciona na vida, nos relacionamentos, no trabalho, nas responsabilidades, como se ele tivesse 8. Amor, é um ciclo vicioso, né? Porque assim, a mãe tem medo do filho se desvincular dela. Sim. Ela foi provavelmente uma codependente. Sim. Aí ela educa o filho para ele ser dependente dela porque ela não consegue sobreviver sozinha, ela não se enxerga. Então eu preciso que esse filho dependa de mim o resto da vida. Exatamente. Aí esse filho também entra nesse ciclo vicioso. E vai ela, Gi, ela precisa que ele seja dependente dela, porque assim, eu falo isso e muita gente não acredita, né? Tem mães, por exemplo, que tratam os filhos com a dependência química, os filhos vêm e tratam lá comigo a dependência química, param de usar drogas, álcool e ficam abstinentes. Quando eles voltam para casa, é um inferno, porque ela não sabe lidar com o cara que chega de cabeça erguida na hora certa, começa a trabalhar, começa a ter um pouco de autoestima e responsabilidade. Ela começa a ter comportamentos, e isso as pessoas odeiam que eu falo às vezes, mas eu falo. Elas começam a ter comportamentos a provocar que ele volte para onde o buraco que ele saiu, porque assim ela sabe lidar. Quando ele volta, aí ela é a salvadora, ela vem cá, eu vou cuidar de você. Entendeu? Olha como é assim. Isso é muito doentio, mas acontece. Então assim, ou é amor ou não é. E isso que eu tô falando, essa atitude, esse cuidado que muitas mães acham que foi amor, não é amor. É dependência, é doença. E nós, por exemplo, eu sou mãe hoje. Se eu, sabendo que eu tive problemas emocionais, não cuido dos meus filhos de forma saudável, ou não me cuido emocionalmente para ser uma mãe saudável, eu estou cometendo abuso com os meus filhos. Então, as pessoas que sabem que têm problemas emocionais e não se tratam e têm filho, bota filho no mundo, tá cometendo abuso. E isso é sério, isso é uma coisa comprovada. E é tão doentio que aí uma mãe dessa, ela fala pros outros que ela não sabe o que fazer, porque o filho dela não cresce, né, na vida dele, não se desenvolve, mas ao mesmo tempo ela cria circunstâncias para esse filho não se desenvolver. Exatamente. Olha que coisa doentia. É isso mesmo. E aí, na verdade, quando você vai tratar uma pessoa dessa, tem que tratar toda a família, né? Não, tem que tratar. Por isso que eu falo, eu começo a trabalhar com uma pessoa que tem dependência muitas vezes, e eu vou parar dentro do seio familiar todo, aí eu acabo atendendo, Gi, a pessoa que tem problema com droga,
os pais separados e a família junto, porque todo mundo ali precisa de ajuda, não adianta cuidar de um só, entende? Então, é herdado esse tipo de comportamento, essa dependência é uma herança que nós temos. Eu venho de uma família que o meu pai, ele era extremamente permissivo e a minha mãe bastante autoritária e rígida, né? Ela era exigente com ele e tal. E eu venho desse lugar. Então, assim, meu pai era do tipo que minha mãe chamava para conversar, dava aquele sermão de meia hora e ele saía quieto e ia fazer tudo de novo. Eu fui dessa maneira e o meu filho, né, o meu filho que faleceu, também foi dessa maneira, sabe? Então, assim, para cuidar disso, a mãe precisa admitir que tem um problema, porque muitas vezes o cara não para de usar drogas ou não sai da dependência da compulsão que ele está, porque a família não adotou ainda uma postura. Em muitos casos, a pessoa encontra a saída para a dependência química quando a família adota uma postura de basta. Não é de botar o cara para fora, porque não é isso que eu estou falando, mas de adotar uma postura mais rígida, uma postura que eles não fizeram, não tentaram ainda, entendeu? Fica a família de um lado super coitadinha e do outro o grande abusador. Mas quem nasceu primeiro? Entendeu? E aí chega um ponto aqui que a gente tem as dúvidas. Qual é o melhor tratamento para isso? É um tratamento curto, a longo prazo? Como é que funciona isso para a gente poder responder aqui quem pergunta? Ó, eu sou uma profissional nada convencional. Eu não sou. Sei muito bem, gente. Nada. Sei muito bem. Eu não sou. Então, o que acontece? O que eu aprendi e qual que é o método que eu conheço que funciona? Você precisa procurar uma ajuda que te investigue e te traga as suas respostas. Falando aqui, parece que todo mundo já tem resposta, né? Mas não, porque são coisas peculiares, pequenas, que cada um precisa saber de si mesmo, que a ferramenta que serve para João não serve para Maria. Então o tratamento que funciona é a investigação. Eu não sei trabalhar de forma rasa. Se você falar assim, Mônica, atende fulano de tal, mas assim, Mônica, vai na beira. Eu não sei, porque eu não fiz isso comigo. Eu investiguei, eu fui fundo comigo. Eu tive que entrar na causa e eu só sei fazer dessa maneira. Então, quando vem alguém na minha vida para o consultório, eu falo assim, vamos lá, me conta a sua história. Conta a sua história, conta da sua infância. Ah, mais um pouquinho, até onde você lembra, vamos lá. Qualquer coisa que a pessoa contar, eu já consigo identificar imediatamente onde é que está o problema. Quantas dessas pessoas você já deve ter ouvido que tem problema com a mãe? Quantas pessoas têm uma relação de amor e ódio com a mãe e fica aí repetindo, a mãe é narcisista, mãe não sei o quê, fica dando esses nomes, mas não cuida da causa do problema, entendeu? E muitas vezes, amor, a pessoa nem sabe que tem problema com a Não mãe ou sabe. com o pai. Não sabe. Olha que coisa, gente, eu sempre tive um ótimo relacionamento com os meus pais. Meu pai eu batia mais de frente, mas questões assim, que ele era super protetor e tal, e tinha o lado do machismo. Mas assim, eu nunca imaginei que eu pudesse ter tido algum problema com os meus pais, né? E depois que eu vim estudar a constelação familiar e outras ferramentas mais, eu vim identificar que sim, eu tive vários problemas com a minha mãe, eu me dou super bem com a minha mãe, nunca tive problema com ela, nunca discuti com a minha mãe, mas eu tenho várias questões minhas que estavam no meu subconsciente que antes eu não imaginava. Exatamente. Por exemplo, vou falar uma coisa óbvia. Uma mãe cria o filho sozinha e é uma mãe dependente emocional. O pai abandonou, foi embora. A criança cresceu e se tornou disfuncional. Uhum. A responsabilidade é de quem? É da mãe ou é do pai? O que é mais fácil vir na cabeça? Que é do pai. Pois é! A gente vai culpar o pai. Mas aí que tá, não é. É da mãe. Não é. A maneira como eu não estou tirando a responsabilidade dele, não, tá? De maneira nenhuma. Mas a maneira como essa mãe lida com esse filho é a informação que ela passa para ele. Sim. Eu vou me olhar do jeito que os meus pais me olharam. Sim. Você sabe como que os meus pais me olharam? E eu não estou aqui culpando porque eu estou muito resolvida com a minha história. Uhum. Eles não me olharam. Não. Eu não estava ali. Eu era invisível. Entendeu? Então, o que eu fiz?
eu fui fazendo tudo que me deu na telha Pra ser enxergado. e ultrapassando todas as fronteiras. Eu não tive fronteira, eu não tive limite, não teve nada que eu não pude fazer. Então eu fui para todos os becos, eu experimentei todas as drogas, eu fui para todos os lugares, eu saí com todas as pessoas que eu queria sair, porque não tem fronteira. Ninguém nunca me falou, ó, o teu corpo é assim que usa, cuida dele assim. Ninguém nunca me falou nada. Então eu fui educada, por isso que eu falo que eu sou filha desse lugar. Eu fui educada assim. Então não adianta eu colocar a responsabilidade só no pai ou só na mãe. É de ambos, Gi. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: fica parecendo que o pai que abandonou é culpado porque abandonou. E a mãe que ficou, que cuidou da maneira que ela é a coitadinha, mas de forma distorcida, ela é uma pobre coitada que Sim. só contribui para o bem. E é assim que o filho vê minha mãe é uma santa. A minha mãe cuidou de mim, minha mãe me deu de tudo e tudo mais. E aí, não é bem assim. E aí se torna impossível esse filho olhar para o fato de que talvez ela tenha super protegido e criado traumas, bloqueios dele, né? Como que eu vou culpar uma mãe, minha mãe, se ela ficou sozinha e fez de tudo por mim? Exatamente. Né? Sem contar que muitos filhos se tornam o marido da mãe. Sim. Muitos filhos se tornam o marido da mãe. Entendeu? Eu me tornei esposa do meu pai. Pois é. Eu vim descobrir depois Pois na é, constelação. Gi. E isso é sério, isso acontece. Muito sério, porque o que acontece? Eu era aquela pessoa que eu era eu expulsava os relacionamentos, né? Inconsciente. Eu me relacionava, mas eu não fazia dar certo, porque eu estava vinculada ao meu pai. Eu me tornei esposa dele quando meus pais se separaram. Inconsciente. Esposa no sentido assim, gente, de que inconsciente, eu estava vinculada a ele. Eu tinha a obrigação de estar perto dele, de cuidar dele, né? Essa coisa. E, Mônica, como é que foi pra você sair, né? Você trouxe um pouquinho da sua vida agora. Como é que foi você sair dessa vida, assim? Como que você teve esse insight? Se você puder compartilhar com a gente, tem pessoas que estão curiosas. Tá. Eu não tive nenhum insight. O que eu tive foi sensações absolutas de desespero que me fizeram, assim, eu tive problema com a dependência química, né? Eu tive problema com a dependência química e eu fiquei vagando por esse problema dos 11 anos até os 22 anos. Nossa. Parei com 22 anos, ok, cessou, fiquei abstinência, comecei a viver a vida e tudo mais. Mas com 25 anos, por aí, eu estava chegando no fundo do poço com a dependência emocional, que eu não sabia que eu tinha um segundo problema. Na verdade, não era um segundo problema, ele sempre foi primeiro, né? A dependência emocional sempre foi primeira, porque eu nunca existi, eu nunca me olhei com o devido valor, eu nunca gostei de mim. Eu fui treinada e bem treinada para não gostar de mim, da minha pessoa. Eu olhava para mim, não tinha nada de interessante, não tinha nada que eu gostasse, não tinha nada para ser admirado, para ser valorizado, não tinha. Então o tempo foi passando, eu continuei a abstinência, descobri no fundo do poço, dentro do meu relacionamento que eu tenho até hoje, a mais pura dependência que me fazia rastejar e agredir, porque eu era essas duas faces aí. Eu tinha comportamentos bizarros de depreciação, onde eu rastejava mesmo para o outro, e eu tinha comportamentos de extrema agressão, de quebrar tudo, e sabe, ninguém vai ter paz nessa casa e tal, enfim, barraco. Eu era a pessoa mais barraqueira que eu conheci. E na adicção ativa, quando eu usava drogas, eu fui aquela que peguei o meu marido na cama com outra pessoa e fiquei esperando ele escolher com quem que ele ia ficar. Entendeu? Eu não conheci ninguém até hoje que desceu um nível mais baixo que esse. É que eu acho que eu não vou nunca olhar para o outro nível como mais baixo, porque eu é que passei por isso, né? Quem estava na minha pele era eu, então... E aí o que acontece? Quando eu me vi nessa situação, eu não tinha identidade. Eu não sabia o que eu gostava, como eu gostava, eu não sabia quais eram os meus gostos em relação a trabalho, em relação a estudo, o que eu queria fazer. Eu não tinha opinião sobre as pessoas, ou eu estava junto ou eu estava fofocando a respeito delas, porque eu era desse jeito, entendeu?
eu não era uma pessoa vulnerável, então eu não me mostrava. Eu tinha muitas compulsões, mesmo depois que eu parei com o uso da dependência química, eu tinha outras compulsões. Eu tinha problema com consumismo, que depois eu fui descobrir que era um outro problema na minha vida e tudo mais. Então, assim, eu descobri que eu precisava de ajuda, eu estava, assim, completamente derrotada. O ego, a minha vaidade já não estava mais em evidência. E eu pedi ajuda para uma pessoa que, de uma maneira muito torta, porque a pessoa que me ajudou também era uma pessoa que estava necessitada de ajuda, mas eu era muito sedenta, né? E aí, todas as coisas que essa pessoa começou a falar para eu fazer, eu comecei a fazer. Aí eu fiz terapia e tudo mais, né? E aprendi sobre esse método que hoje eu ensino bastante, que é a coisa do mudar para agora, mudar o comportamento, entendeu? Porque o meu problema não era... As pessoas olham e falam assim, é a doença do comportamento. Não. É doença mental. Isso é doença mental, é doença da mente. Eu acho interessante porque, assim, é interessante falar aqui que muitas vezes, principalmente as mulheres, nós sentimos um vazio existencial que você vai buscando coisas, situações para suprir aquela dor daquele vazio. Às vezes você está cercado de várias pessoas, você tem filho, você tem marido. Sim. Inclusive, eu tive uma mentoria há pouco tempo que eu encerrei e eu ouvi muito das minhas clientes que estavam no processo de mentoria essa questão de terem família, ter filhos e estar se sentindo sozinhas. Sim. Mesmo assim, ainda se sentem sozinhas. E aí entra nesse contexto que você falou, de ficar buscando coisas e circunstâncias e pessoas para preencher essa lacuna, esse vazio, que está vinculado à dependência emocional. No meu caso, eu preenchia com o meu relacionamento. Então, quando ele falava que eu era maravilhosa, que eu era linda, que eu era isso e aquilo, eu estava feliz. Qualquer coisa que ele falasse, que eu era chata, pegajosa, não sei o quê, eu morria por dentro. Eu morria. As coisas que eram colocadas para mim como cobrança de responsabilidades pessoais, eu fazia com que o outro... Eu ficava num estado de comportamento que eu fazia o outro retirar o que ele tinha falado. Mesmo ele estando certo. Você não aceitava críticas. Vitimismo. Você não aceitava críticas. Porque, por exemplo, nós estamos num relacionamento, é óbvio que vai existir coisas que nós vamos pecar dentro de um relacionamento, nós somos humanos. E o companheiro, em algum momento, vai chamar atenção, vai falar, eu não gostei disso, você fez isso, eu não gosto desse tipo de comportamento. Sim. E aí, quando vinha esse tipo de crítica, você se vitimizava. Total. Eu me lembro, eu nunca vou esquecer quando ele falou assim pra mim, você é egoísta. Nossa, pra mim era a mesma coisa que tivesse falado que eu tinha matado um monte de gente, deixado ali no quintal. Cara, coisa mais natural de ouvir, né? Sim. Eu sou uma pessoa de natureza egoísta. Só que quando você tá num mundo paralelo, você não se aceita, o outro pode falar o que for pra você, que você vai morrer por dentro. Eu queria ouvir o que eu queria, o que eu achava, né? Só que a maneira que a referência que eu tinha de relacionamento era aquela que eu via, né? Dos meus pais. Era aquilo que eu tinha como parâmetro. É legal você falar sobre isso, porque assim, na nossa sociedade, no geral, eu estava até conversando hoje com a Elona, é difícil você encontrar relacionamentos como referência de relacionamentos construtivos, né? Que não vão existir relacionamentos perfeitos. Porém, é difícil, socialmente falando, uma mulher que ela tenha relacionamentos de referência construtivos e saudáveis. Então, eu mesma, durante muito tempo, reproduzi relacionamentos na minha vida tóxicos, porque eu não tinha referência de relacionamentos saudáveis. Inclusive, a gente já conversou sobre isso, né? Então, eu acredito que também tem essa questão de você entrar nessa dependência emocional, porque tá sempre relacionado ao passado. Você não sabe viver de uma outra maneira. Não, e outra, né? A pessoa que tem problema de dependência emocional, ela atrai para ela pessoas mal resolvidas. Ela é mal resolvida, ela tem baixa autoestima, ela vai atrair pessoas de baixa autoestima para ela. É imã, é padrão, atrai padrão. Eu sempre atraí pessoas agressivas para mim. Eu sempre atraí pessoas que me agrediram de alguma maneira. Todas as pessoas que eu me relacionei no passado eram pessoas agressivas. E quem que era agressivo dentro do meu meio? Minha mãe era agressiva. E quem era agressivo no meio dela? O pai dela era agressivo. Entendeu? O pai dela era extremamente agressivo.
Ela vem desse lugar odiando o que o pai dela faz, mas ela repete. Eu venho de um lugar que eu odiava o que minha mãe fazia, mas eu quero repetir. Porque eu sei fazer. E a agressão não é física. Não. Às vezes é uma agressão na maneira de se comportar. Igual eu te falei, que eu era uma pessoa agressiva sem ser fisicamente, mas eu tava sempre na defensiva, Sim. usando palavras agressivas, né? Às vezes você é uma pessoa mais ríspida, né? Fica nessa defensiva, você acaba sendo uma pessoa agressiva. Sim. E eu acho importante também a gente falar sobre essa questão do abuso, né? E dessa agressividade, porque nem sempre é físico. Não. E aí nasce essa codependência, essa dependência, muitas vezes por abusos que foram ditos, Sim. por agressões verbais, né? Tem muita gente dentro de relacionamentos hoje que chamam de saudável, vivenciando abusos velados. Porque não tem pancada. Não tem pancada, mas tem o machismo, o moralismo, a opressão, tem a violência psicológica. Nossa, isso tá lotado, tá cheio. E aí a pessoa que é vítima, ela se auto-questiona, né? Mas ele não me bate. Ele é uma pessoa que provê a casa, né? Ele é um cara que ele cuida de mim. Como assim? Eu me sinto um desconforto com como ele fala comigo. Né? E às vezes pra família, as pessoas de fora, o relacionamento é ótimo. E se você vai questionar, falar alguma coisa, a pessoa vai falar, mas eu nunca vi ele batendo em você, ou nunca vi ela batendo em você, lembrando que a mulher também pode ser agressiva. Com certeza. E aí entra nesse contexto, né? Exatamente. Sim. Uma passividade incrível diante disso. E às vezes até, eu tenho falado isso muito por onde eu vou. No consultório, a maioria das mulheres que procuram ajuda, que vem com crise de ansiedade, que vem com depressão, que acha que tem alguma coisa errada com ela, geralmente, a maioria, eu acabo descobrindo que vem de relacionamentos abusivos, porque eu me especializei nessa área dos relacionamentos abusivos, e eu descubro que ela é um relacionamento abusivo, ela não tá com crise, ela não tá com depressão, ela tá com um problema que ela tá chamando dela, que é dela, e não é dela, entendeu? Só que o abusador ele é seguro, ele é muito seguro. Sim. Então, no trabalho terapêutico, precisa ser desenvolvida uma fortaleza de tal forma que essa vítima fique segura também, porque ela não vai sair de um ambiente seguro, apesar de violento, para não ter nada, porque ela defende o agressor muitas vezes. Ela defende. Então, por isso que tem que saber lidar com tato com esses casos, não é... E como que você vai sair de um relacionamento se você não está fortalecido emocionalmente, né? Então entra nesse processo de fortalecimento para depois a pessoa própria decidir se ela quer permanecer naquele relacionamento e mudar a história ou construir uma nova história. Gia, as mulheres falam isso, elas falam assim, ai, Mônica, eu preciso fazer meu relacionamento dar certo, eu preciso lutar pelo meu relacionamento. E ela tá dando um relacionamento abusivo. Então, entendeu? É muito louco isso. Tem alguma outra pergunta aí? Tem a questão de novo lá de como você virou a chave com a sua vida. Acho legal você falar de como você virou a chave e também da questão da cura pra gente fechar, né? Isso. Como é que foi? Teve cura, não teve? Você faz algum tratamento ainda? Como é que você olha tudo isso que aconteceu com você? Conta um pouquinho pra gente. Olha, a virada de chave foi a seguinte. Eu nunca tinha contado pra ninguém o que acontecia comigo. Eu nunca tinha contado. E no fundo de poço, eu me lembro que eu liguei para essa pessoa e falei para ela, se você não me ajudar, eu vou voltar a usar droga, porque eu não tenho mais motivo para ficar limpa. Foram essas as minhas palavras, exatamente assim. E essa foi a primeira vez que eu pedi ajuda. E a gente, na vida, tem momentos que a gente precisa pedir ajuda, né? E é o maior ato de coragem, que eu acredito que a coisa mais verdadeira e o maior ato de coragem que eu tive na vida foi meu pedido de ajuda, porque dali eu nunca mais voltei para trás. Nunca mais. Quando eu contei para outra pessoa, para uma outra mulher, o que eu era na minha casa e como eu estava convivendo, né, com meu marido e o que eu fazia, essa pessoa me olhou e falou assim, quem você pensa que é? Ela me colocou num lugar muito ruim. Ela foi acolhedora e não foi. Eu sou muito acolhedora, mas talvez eu falasse para a pessoa, escuta, onde você está indo? Você está pensando, você quer quem? Então, assim, ela me trouxe para uma realidade que eu falei, opa, o mundo que eu estava vivendo
era paralelo à realidade. A pessoa que está adoecida, de qualquer dependência, seja ela qual for, ela não está enxergando a realidade como ela é. Ela interpreta de uma maneira doentia a realidade. Então, eu interpretava tudo de forma doentia. E quando essa pessoa me ouviu e me falou umas verdades, algumas coisas, eu me senti acolhida. Ela falou, você não vai olhar no celular dele, aconteça o que acontecer, porque eu era uma invasora, eu olhava celular, eu olhava e-mail, eu apagava os nomes das mulheres da agenda, eu apagava, olha aqui, falta de respeito, cara, quem que essa mulher pensa que é? Aí, apagava tudo, ela falava, você não vai apagar. E eu me lembro que eu passei uns dias com essa pessoa, voltei para casa e olhei o celular dele ali e ia pro banheiro. Eu ia pro banheiro e falava comigo mesmo que eu não ia fazer aquilo, que aquilo acabou, que eu poderia fazer diferente. E não pegava mais, né? Não peguei mais o celular. Mas às vezes eu precisava ligar para falar para essa pessoa, olha, eu tô aqui, não sei o que fazer. Eu não sabia o que fazer com a minha vida, eu não sabia o que fazer com o meu tempo livre, eu não sabia o que fazer comigo, eu não sabia, não estou brincando, não estou exagerando, era assim que era a minha vida. E eu comecei a fazer, eu comecei a ser direcionada, né, a ir para o shopping, ir para o cinema, sair comigo mesma, me levar para jantar, ir para os lugares que eu ia para buscar ajuda e me reunir com outras pessoas e tudo mais. Então, eu fui muito obediente nesse caminho. Mas eu estava pronta, porque eu nunca vou conseguir descrever o tamanho da vergonha que era o estado que eu cheguei. De dormir no banheiro, de me mutilar, eu me mutilava. Eu me maltratava demais, eu não me alimentava direito. Eu era uma pessoa que eu tinha ficado abstinente, eu tinha cuidado da minha vida numa etapa, eu não pude contar com ajuda familiar, eu só contei com ajuda mesmo, terapêutica, eu não tive ajuda familiar. E essa outra fase era um momento de olhar para dentro, porque eu tinha muito ressentimento de mim mesma. Eu tinha raiva de mim, eu tinha autoaversão, eu tinha muita culpa. Então, eu tinha muita coisa relacionada às pessoas que eu nunca falei. E aquilo estava me consumindo. Né? E não é possível viver uma vida desse jeito, cheia de ressentimento, cheia de amargura. Eu era amarga. E a única área de prazer que eu tinha, que eu sufocava, era com meu marido, que deveria me amar muito mesmo na época, para não ter largado, porque eu fiz muita coisa para largar. Eu lembro que de tanto sabotar e fazer por onde acabar tudo, um dia ele chegou em mim e falou assim, escuta, para, eu amo você, eu quero ficar com você, para de tentar estragar, sabe, eu não vou largar de você. Mas foi a primeira pessoa que me amou na vida. Eu já estava com 25 anos, sei lá, 26 anos, e eu não sabia o que era amor, ninguém, você tem noção do que é? Você nunca na vida ouvir de alguém assim, tá tudo bem? Você tá bem? Você nunca tinha se sentido amada, né? Porque assim, nada. Os pais, eles não amam da maneira deles. Amam, exatamente. Mas muitas vezes o filho não se sente amado, né? Ele não se sente amado, ele cresce com esse sentimento de falta de amor e esse vazio é tão grande, igual você contando aqui, dá pra gente imaginar, a dor era tão profunda. Era. E Mo, eu percebo isso em algumas pessoas que eu já atendi, em algumas mulheres que eu observo, a dor é tão profunda que a pessoa acredita que ela é a única pessoa do mundo que passa por aquilo, que tem aquele sentimento, e ela vai se afundando nessa dor. Exatamente. Então aí mora a importância de você buscar ajuda. Sim. Que a gente, quando tá sofrendo, tá sentindo esse tipo de dor, a gente acha que é só com a gente. Sou eu. Como que eu vou falar que eu sinto isso se ninguém passa por isso? Exatamente, né? Exatamente. E aí, foi isso, a virada de chave foi essa, não foi uma coisinha pequena, eu fiz muita coisa, eu trabalhei muito em mim mesma, a minha fé, a minha coragem, essa coisa de ficar vulnerável, de dar a cara pra bater, o fato de estar aqui agora falando sobre isso é muita coragem, porque tem muita gente escondida com uma história incrível pra contar e que não dá a cara pra bater porque acha que vai ser ridicularizado, que é uma vergonha e tudo mais. Então,
Eu hoje não faço tratamento a respeito disso, né? Como terapeuta, eu faço as minhas terapias também. Hoje eu não estou fazendo. Mas o que aconteceu é que, assim, houve uma troca de crença, nos padrões das minhas crenças, que, assim, todas as coisas que eu acreditava e todo o meu olhar para a vida como era, mudou. Não é mais, acabou. É outra pessoa. Então eu estou contando a história para vocês de uma outra menina, de uma garota que esteve comigo e que depois disso eu tomei conta do assunto e ela não morreu não, mas de vez em quando eu olho para ela e eu falo, cara, como é bom cuidar de você, como eu te amo, como você é incrível, porque muitas vezes eu falei mal de mim também, entendeu? Eu falei muito mal de mim. Então hoje a terapia que eu faço para continuar me reparando com os danos que eu cometi no passado e que eu fiz sem querer fazer, é cuidar de outras mulheres, é cuidar de outras pessoas, é isso que eu faço. Eu percebo que assim, a cura mora primeiro na aceitação. Você aceitou a situação na qual você estava, sim. Olhou, falou, não, eu estou nessa situação, é isso aqui. E a partir do momento que a gente aceita o momento aonde Sim. nós estamos, nós podemos olhar para aquilo e buscar outras alternativas, né? É isso. Se eu não aceito, como que eu vou curar Não o dá. que eu não aceito que Não dá. existe? Então eu percebo que primeiro a aceitação e depois o autoconhecimento, né, amor? Porque você buscou vasculhar as raízes, né? O foco do problema, Sim, e aí você... Jogar a toalha foi o passo, como você está falando da aceitação. Eu não tinha trabalhado nada em mim ainda, mas quando eu joguei a toalha e falei assim, eu preciso muito de ajuda, porque eu tô doente, esse foi o ponto. Foi o início da cura, né? Foi. Acho que já deu horário, né, pessoal? A gente Veja, já viu é um tema tão profundo, porque assim, a dependência emocional, ela vai trazendo outros leques, né? O abuso, o relacionamento abusivo. né, gente? Então, assim, eu agradeço imensamente você trazer aqui, né, seu conhecimento, porque se tem uma pessoa que eu, Gislaine, conheço, que tem credibilidade para falar sobre isso, é você. Obrigada, Gi, obrigada. Mediante o que eu sei, né, da sua história, mediante a intimidade que eu tenho com você, como amiga e também como sua cliente, que eu já fiz terapia com a Mônica, sei o quanto ela é acolhedora, o quanto ela é uma pessoa magnífica. Você fala que eu vou chorar porque eu sou simplesmente fã dela, pessoal. Obrigada, Gi. Quero que vocês sigam a página dela. Qual é a sua página, amor, pro pessoal te seguir? @dependência.nunca-mais. @dependência.nunca-mais. Sigam, porque ela tem um trabalho incrível. E é isso, pessoal. Agradeço imensamente por vocês terem nos acompanhado. Traremos vários temas. Inclusive, tenho aqui uma parceira minha, né, Lô? Logo, logo ela vai vir aqui participar do programa. Ela já participou anteriormente. Amor, com certeza vai retornar, porque ela tem muito a oferecer. E obrigada, pessoal. Somente gratidão. Espero ter contribuído com o desenvolvimento de vocês, com a cura, porque a cura é um processo, não é... Quem busca, né, o imediatismo não vai conseguir colher resultados, porque nós estamos no processo evolutivo e a cura, ela faz parte desse processo, né? Verdade. Então, um beijo, gratidão imensa. Gratidão a nossa, Mônica. Obrigada, meninas! Hoje o Jackson não tá presente, eu arrumei outras assessoras aqui, viu, pessoal? Beijo, beijo!